1 Coríntios 13. Nós vamos dar sequência à nossa série de lições, né? Hoje a lição é sobre o amor fraternal. E 1 Coríntios 13 fala que o amor é o dom supremo, é o título, né, aqui do capítulo. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se fana, não se soberbece, não se condiz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Porque porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como espelho obscurante, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estas três, porém o maior destes é o amor. Amém. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor esteja falando aos nossos corações essa manhã. Sonda os corações de todos aqui, Pai. As pessoas que estão em casa também assistindo. O Senhor esteja visitando cada lar, cada coração. Quebranta os nossos corações para que a Sua palavra, Pai, a Tua palavra possa ser repassada e nos impacte, Senhor. Nós possamos ter uma experiência nova com o Senhor, dia após dia. E que em nome de Jesus nós possamos aprender mais sobre o Senhor, sobre o amor. E possamos, Deus, em nome de Jesus, distribuir essa parte que o Senhor nos deu. Que nós fomos salvos pelo Seu amor. Em nome de Jesus, que nós possamos também salvar, e em nome do Senhor, impactar vidas através do nosso testemunho. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Fala conosco essa manhã. Amém. Então, hoje nós vamos dar sequência à nossa lição. E o tema dessa lição é amor fraternal. E algo que é essencial em nossa caminhada cristã, né? E eu não vejo assim uma igreja saudável sem sem esse fruto do Espírito. Não existe uma igreja saudável que não tenha essa característica bem firmada, bem alicerçada na sua igreja. O apóstolo João nos adverte, lá em 1 João 4:20, deixa eu ver aqui. Ele fala o seguinte: se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Então essa forte declaração, ela nos leva a refletir sobre a autenticidade, né, do nosso amor a Deus e ao próximo. E a gente tem considerado nas últimas lições que a gente tem visto nos domingos passados, um relacionamento mais de âmbito pessoal, e agora nós vamos ter um relacionamento mais horizontal, né, com o nosso irmão, com o nosso próximo. Nós vamos ter essa oportunidade de estar aprofundando um pouco mais nesse tema hoje, do amor, nesse relacionamento aí com o próximo e fraternal.
Então, como crentes de Jesus, o nosso relacionamento com o próximo não reflete apenas um fenômeno sociológico, né? Ele não é só um fenômeno e uma troca de gentilezas. Ele é comandado por que é comandado também por uma boa educação, algumas regras de etiquetas, né? E laços de amizade. Mas ele envolve um amor muito profundo, um amor fraternal. E esse amor que Cristo ensinou à igreja, ele deve ser repartido, ele deve ser transmitido através das nossas ações, né, diárias. Paulo, ele é uma carta assim tão bonita, é uma canção que foi escrita aqui por Paulo, que foi colocada nesse livro de 1 Coríntios, e ele era um hino conhecido da igreja lá primitiva, e o apóstolo incluiu esse hino às cartas dos Coríntios. Muitas pessoas às vezes acham que é uma música cantada aí secularmente, mas não, foi Paulo que escreveu. E Paulo ele inclui essa carta, e é certamente uma canção a mais rica, né? Expressão de amor da literatura. Eu particularmente não conheço uma expressão de amor tão rica como essa canção aqui, como esse texto, esse capítulo aqui escrito por Paulo. Então, se entendemos que o amor aí, 1 João 4,8, né? Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Esse aí é o sentido do amor fraternal. Então, se entendemos que o amor de Deus por nós é imensurável, concordaremos que o nosso amor por Ele deve seguir o mesmo padrão. Então, essa verdade ela tem que estar muito presente no nosso coração. Se nós entendemos que o amor de Deus por nós é imensurável, concordaremos que o nosso amor por Ele deve seguir o mesmo padrão. E, consequentemente, né, se nós também entendermos que é importante amar a Deus sem amar o irmão, então entendemos que de adotar o mesmo padrão de amor para com o próximo. Nós precisamos, na mesma intensidade que amamos a Deus, amar o nosso irmão. São os 2 mandamentos que Jesus deixou. Ele deixou 2 mandamentos para nós, que são amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos. Então, hoje nós vamos ver que tipo de amor é esse fraternal. Que tipo de amor é esse que nos requer sacrifícios, é um amor sacrificial. Que tipo de amor é esse que nos requer, às vezes, andar mais uma milha? Que tipo de amor é esse que nos exige um pouco mais, até mesmo em situações de pessoas que nós não temos tanta afinidade, que nós não temos nada a ver, né, com aquela pessoa, nós não temos um nível de amizade, um nível de intimidade, mas que nos requer um amor sobre esse irmão, esse cuidado, né? E o amor como ideal cristão. Então, o amor, meus irmãos, não é uma escolha, ele é um mandamento, né, de Deus. Nas palavras de Jesus, ele diz o seguinte: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Está lá em João 15:12. Então, esse é um mandamento. Ele não está pedindo para você amar, não é uma escolha nossa. Eu vou ver se eu vou amar o irmão. Eu vou amar o irmão, eu vou escolher qual irmão que eu vou amar, né? Esse irmão aqui é agradável, o outro eu tenho um pouco mais de dificuldade, uma pessoa um pouco mais difícil. A palavra de Deus, ela não nos deixa essa escolha, de escolher quem a gente vai amar. Nós precisamos amar o nosso próximo. E o nosso próximo é a pessoa que está do nosso lado, é um familiar, é aquela pessoa que nos dá trabalho, muitas vezes, é aquela pessoa que nos exige um pouco mais de paciência. Esse é o amor fraternal que Deus nos pediu e nos solicita, né? E aí, no caso do amor como ideal cristão, o amor, ele às vezes é até um pouco romântico. A gente pode assim pensar, né? Mas na prática não é tão romântico assim, né? Porque essa palavra que Paulo ele escreve aos Coríntios, ela tem uma conotação ali no grego, e ela significa ali que é um amor que encurrala,
é um amor que aperta, é um amor que oprime, é um amor que indica que nós precisamos colocar em situação de aperto, na qual o discurso tem que ser confirmado pela prática. Temos diante de nós, portanto, duas situações, uma ideal e outra que é real. Então, muitas vezes, a gente se aceita relacionar com pessoas que são próximas da gente, pessoas que são agradáveis, pessoas que, nossa, fulano é muito agradável, muito simpático, e essa pessoa é facilmente amável. Mas é aquelas pessoas que muitas vezes a gente tem um pouco de dificuldade, que são pessoas, vamos dizer assim, mais difíceis, que são mais tímidas muitas vezes, que requer um pouco de trabalho da nossa parte, da gente se aproximar, né? Muitas vezes a gente precisa dar o primeiro passo, ela por si só ela não vai tomar essa iniciativa. Aqui dentro da igreja, a maravilha disso, né, da gente estar em um conjunto, em uma congregação, aqui tem todo tipo de pessoas. Nós temos pessoas mais extrovertidas, pessoas menos extrovertidas, pessoas mais tímidas, pessoas que têm facilidade de conversar, de fazer amizades. Tem pessoas que já por opção sentam no final do banco, quando acaba o culto vão embora, e isso assim também requer de cada um de nós um pouco mais de esforço, da gente sair da nossa zona de conforto. Talvez seja mais confortável a gente no final do culto ir embora e não falar com ninguém. Às vezes tem compromisso, eu vou embora mais rápido, eu não quero me comprometer, eu não quero criar amizades. Mas em nome de Jesus, né, que Deus possa mudar o seu coração, que aqui dentro dessa igreja, desse corpo, você possa encontrar amigos verdadeiros. Quando eu vim para a igreja Batista Muriá em 2009, algo que eu mais pedi a Deus era amigos. Eu tinha amigos no mundo, mas eu sabia que os amigos do Senhor era outra classe, era outra prateleira. Ali eu sei que eu poderia contar com eles, conversar, compartilhar algo do meu íntimo. Muitas vezes, quantas e quantas vezes eu recebi conselhos aqui, que foram muito valorosos para a minha caminhada, né? Tanto profissional, quanto familiar, hoje com família. Então, assim, aqui é um local assim, de bênção, local que nós somos abençoados através também de outras pessoas. Jesus, ele nos deu, com toda a inteligência dele, com toda a expertise de Deus, ele fala assim: olha, o homem não foi feito para ficar só. O homem, ele foi feito para se relacionar. O homem é relacional, né? Deus não é solidão. O homem é comunhão. O homem precisa estar envolto de pessoas, conversando. Então, que em nome de Jesus, se você é um pouco mais tímido, quebre esse paradigma na sua vida, que você possa, em nome de Jesus, estar dentro desse ano ainda, a gente está em setembro, adquirindo novos amigos, novas amizades, conhecendo novas pessoas, né? Não perca as oportunidades, né? A amizade é um bem mais precioso que existe. Acredito que não tem um bem mais precioso. E aí nesses dados fala que os seres humanos, eles são seletivos, né? Nós somos atraídos por semelhanças e afinidades. Todavia, o amor fraternal não pode ser afetado por nossos gostos ou preferências pessoais. Muitas vezes a gente precisa sair da nossa rodinha. A igreja, eu já passei pelos jovens, já passei, né? E claramente nós temos nosso grupo ali. Então, assim, esteja sempre aberto, né, para conversar com um visitante, uma pessoa que está chegando, porque nisso conhecereis, né, o amor de Deus. Quando a gente tem esse amor, né, fraternal, as pessoas vão ver Cristo na gente. E esse conflito entre o real e o ideal, tem uma história que eu acho que vocês devem conhecer, que é da ponte. Essa história que certa vez havia 2 agricultores e eles eram irmãos. Eles tinham uma propriedade vizinha
E eles cultivavam ali o campo juntos, e certa vez eles tiveram uma discussão muito ferrenha, muito forte. E essa discussão causou um rompimento ali da relação deles, e eles não se falavam mais, né, 2 irmãos. E cada um ficou muito amargurado com o outro. E o mais velho desses irmãos, ele foi lá e, com o coração cheio de rancor, ele contratou um carpinteiro. Falou assim, chegou o carpinteiro, e o carpinteiro falou assim, olha, eu quero construir uma cerca. Está vendo aquele riacho ali? Eu quero construir uma cerca, porque aquele riacho delimita a minha terra do meu irmão. Eu não quero ver mais a cara do meu irmão. Eu quero construir uma cerca ali, para não ver mais a cara dele. E aquele carpinteiro estava precisando de trabalho. E ele falou assim, olha, tudo bem. E aí esse agricultor, ele saiu, né, para fazer algumas coisas na cidade, e quando ele voltou mais tarde, ele viu que tinha uma ponte. E antes que ele pudesse chamar a atenção do carpinteiro, ou perguntar, ou questionar ele o que era aquilo, ele viu o irmão dele indo em direção ali, atravessando aquela ponte em direção a ele, e muito feliz para dar um abraço nele. E ele falou assim, ô irmão, você construiu uma ponte, né? Que coisa boa, a gente discutiu e você construiu uma ponte, que coração bom o seu. E ali os dois tiveram a oportunidade de estar desfazendo aquele contratempo, e ali eles se perdoaram mutuamente, um ao outro. E essa história, ela nos ensina que o amor fraternal, ele constrói pontes, e não muros, não cercas, né? E mesmo quando nós somos feridos, ofendidos, a nossa missão como cristãos é promover a reconciliação e perdoar, né? A gente precisa estar em unidade. A palavra de Deus é tão forte com relação a isso, que ela diz que se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, Deus não aceita a sua oferta. Então você precisa consertar com ele antes. Você precisa estar consertando isso antes, de tão sério que é isso. Então, que em nome de Jesus, né, nós sejamos como esse carpinteiro, construidores de pontes, que possamos estar construindo pontes nos relacionamentos, não só dentro da nossa casa, como aqui na igreja. Nós sejamos sempre desse partido. Fala assim, olha, eu prefiro construir pontes, eu prefiro estar alicerçando minha vida com relacionamentos que sejam longos, duradouros, sejam relacionamentos de qualidade dentro da igreja, em nome de Jesus. E por mais que nós desejamos, por mais sincero que nós sejamos, nós sempre estaremos abaixo, né, desse padrão de Deus de relacionamento, né? Eles nunca serão perfeitos, mas Deus, porém, Ele sempre usa as relações interpessoais para moldar o nosso caráter. O casamento é um exemplo disso, né? O casamento, gente, eu lembro, antes de casar e depois de casar, depois de casar, eu me considero uma pessoa melhor, porque o casamento, ele nos faz, nos transforma. O nosso cônjuge, o nosso amigo, ele sempre está nos dando um toque de algo que a gente precisa melhorar. E aí, nesse momento, nós precisamos ter o coração humilde também, de reconhecer que a gente não é perfeito, a gente precisa melhorar. A gente como cristão, a gente na nossa caminhada, na nossa peregrinação aqui nessa terra, a gente precisa reconhecer que nós estamos num processo. Nós não estamos prontos, né? Nós precisamos reconhecer isso. A igreja é lugar para pessoas imperfeitas. E aqui, por isso nós estamos aqui todos os dias, né? Todos os domingos, por isso que nós vimos a casa do Senhor para, nesse processo, nós sermos lapidados, nós sermos transformados, para que também nós possamos transformar, né, na nossa casa, no nosso âmbito social, nós tenhamos essa oportunidade também de transformar vidas. Então, muitas vezes nós idealizamos o nível de compreensão e aceitação do outro, e não deixamos espaço para qualquer tipo de conflito ou discórdia. E isso até seria possível, né, se todos nós tivéssemos os mesmos gostos, mas essa pluralidade, né, de pessoas, cada um com uma cultura, cada um com uma criação diferente, isso nos transforma. Quando abrimos espaço para que a gente possa conhecer a história do outro, e eu acho tão maravilhoso quando a gente ouve testemunhos de pessoas que a gente tem a oportunidade de ouvir, né?
E muitas vezes a gente não sabia, falou assim, olha que legal, como é que foi a história de conversão, né, de algumas pessoas, como é que foi a história ali do encontro dele com Jesus. Quando temos oportunidade de ouvir, a gente fala, nossa, que bacana, são coisas que realmente enchem o nosso coração e fala, olha, isso a gente não pode deixar passar. Nós precisamos sempre estar abertos para conversar com pessoas, para entender a história de cada um, para estarmos nos relacionando. É uma forma até mesmo, uma estratégia que a gente tem de começar uma conversa. Olha, legal você estar aqui. Como é que foi sua história? Como é que você conheceu Jesus? Acho que é um exercício muito bom para a gente estar fazendo dentro da igreja. E não somente falar qual que vai ser a nossa próxima viagem. Eu acho que é uma coisa muito mais prática e a gente precisa trabalhar isso dentro da igreja. Conversar sobre as coisas do reino, né, as coisas do céu, que é para lá que nós vamos. Então a gente precisa estar praticando isso, né, no nosso dia. Olha, como é que foi essa caminhada com Jesus? Bacana, cara. E ali você pode estar conhecendo um novo amigo, se fazendo um novo amigo ali através daquela situação. Então, nós vamos ter aí, agora, depois dessa parte, né? Então, qual que é a importância da igreja no amor fraternal? Qual que é a importância dela? E Jesus estabeleceu a igreja como instrumento, né? Um instrumento de revelação de si mesmo ao homem. Então, uma igreja que não ama a ponto disso ser reconhecido nela, ela não deixa marcas na sociedade. Então, se nós amarmos aqui, isso é muito prático. Por exemplo, quando a gente vai fazer um voo de avião, e lá a aeromoça passa aquela prática, olha, se acontecer algum tipo de acidente, eu não sei para que tem aquelas máscaras, aí se descer a máscara, primeiro você coloca em você, para depois colocar nas crianças. Isso às vezes pode parecer até um pouco egoísta, mas faz todo sentido. Se a gente for aplicar isso para essa mensagem, nós precisamos nos amar como igreja, para que as pessoas de fora possam reconhecer esse amor e se interessar em entrar aqui para aquela porta. Então, se a gente tem esse amor fraternal aqui, ele é constituído, se ele é aplicado, se ele é praticado dentro da igreja, isso vai ser evidenciado através das nossas ações, através do nosso testemunho, e as pessoas vão se interessar em entrar por aquela porta. Falar assim, olha, eu quero aquela igreja, eu quero vir para aquela igreja, porque ela tem um amor que me constrange, eu preciso sentir isso, eu preciso experimentar isso. Então, o primeiro ponto aí dessa importância também, a gente pode colocar que a igreja é o corpo, e ela não comporta fragmentos. Nessa metáfora aí do corpo, que a palavra de Deus fala, o corpo é constituído por partes, né? Cada membro do corpo é importante para o conjunto geral. E algumas pessoas elas preferem estar separadas desse corpo. E por escolhas comuns, por escolhas próprias, por escolhas às vezes consensuais ali com o esposo, fala assim, não quero frequentar a igreja. Mas a gente tem que considerar que a comunhão ela só acontece, essa comunhão só é completa, né, até mesmo na palavra, dentro da igreja. Você não consegue, os membros fora, né, desse corpo, eles não estão completos na obra do Senhor. Então eles precisam dos outros membros. Eles precisam estar aqui dentro, cada um é um membro, cada um tem um dom, tem um talento. E nessa conjuntura que nós vamos ser o corpo, né? Então, algumas pessoas elas preferem estar separadas do grupo, né? São fechadas, elas não se abrem, sequer permitem a aproximação de outros irmãos. Umas porque tiveram uma infância difícil, às vezes um histórico familiar muito complicado. Então, assim, uma história familiar ruim. E outras porque elas temem revelar a sua identidade, elas temem revelar o seu passado. E aqui, pessoal, é o lugar de cura, é o local que a gente se encontra, é o local que a gente deve conversar uns com os outros. Nós precisamos confessar, às vezes, o nosso pecado, até para que o irmão possa nos ajudar na nossa caminhada.
possa nos ajudar, porque sozinho muitas vezes a gente não vai conseguir. A gente não vai conseguir vencer aquele vício, aquele pecado. A gente muitas vezes vai precisar da ajuda de outro irmão. E como que a gente vai ser ajudado se a gente não pede ajuda? Então a gente precisa estar sempre compartilhando, né? E o isolamento social não é um plano de Deus para ninguém. A igreja é uma ideia genial de Deus, diferentes pessoas com o mesmo propósito, a mesma esperança. Nós temos o mesmo propósito como igreja. Então, temos a mesma esperança. Então isso é maravilhoso e não é interessante que um membro esteja fora desse propósito. E assim como o corpo é formado por diferentes membros, nenhum deles pode estar desconectado do corpo. Senão não é corpo, é um membro solto. E a igreja, ela propicia a comunhão dos salvos. Essa identificação dos membros com o corpo, ela dá-se por meio da comunhão. Então aqui, como nós temos o mesmo propósito, nós temos a mesma esperança, nós temos essa oportunidade de estar comunhando com as pessoas que têm a mesma profissão de fé. Como é bom você estar num relacionamento que a pessoa acredita as mesmas coisas que você não está debaixo de um jugo desigual. E dentro da igreja aqui, a gente tem a oportunidade de conversar com pessoas que têm a mesma esperança que você, que tem, às vezes, o mesmo propósito, e que vai ajudar você na sua caminhada, né, de fé. Outro ponto é que a comunhão, ela promove o crescimento do corpo de Cristo. A descrição da igreja primitiva, ela serve de paradigma para a igreja de Cristo em todos os tempos, né? Para os primeiros cristãos, viver em comunhão, além de ser prazeroso, dava ao grupo uma boa visibilidade aos de fora. E como resultado, a igreja do Senhor crescia. O Salmo 133, ele fala como é bom que os irmãos vivam em união. E isso é maravilhoso, quando a gente tem a oportunidade, por exemplo, de estar num retiro, ou até mesmo uma programação. A gente tem a oportunidade um pouco maior de estar conversando com os irmãos, estar ali compartilhando nossas experiências, nossas histórias. E isso cresce, né? O corpo de Cristo, isso faz o corpo de Cristo também crescer. Outro ponto é que a comunhão promove o crescimento individual também. Então, na prática dessa comunhão, nós temos aqui com o corpo de Cristo, cada pessoa ela descobre a sua própria individualidade. Ela vai poder exercer os seus talentos. Ela vai poder, aqui dentro da igreja, tem várias e várias funções que nós podemos exercer. Tem departamento infantil, nós temos aqui o departamento de áudio e vídeo, de som, nós temos atalaias, temos os pastores. Então, cada um, dentro da sua função, ela faz a coisa acontecer. E principalmente, quando nós temos essa oportunidade, né, de estar aqui dentro da igreja, a gente pode visualizar na vida de cada um crescimento individual. A gente pode contemplar, às vezes, a pessoa, aquele menino que era adolescente, muitas vezes a gente dando aula ali para os juniores, né, de 9 até menores, e a gente consegue ver o desenvolvimento daqueles meninos ali, que têm esse relacionamento com Deus, que têm o acesso à palavra de Deus, que buscam, né, essa palavra de Deus. E a gente vê o crescimento deles, é formidável. Tem meninos que a gente vai na sala que eles sabem tanto de Bíblia que a gente fica até assim, olha, graças a Deus que a gente tem uma igreja que zela pelo estudo da palavra e principalmente investe na vida das crianças, dos adolescentes, né, de todas as classes de idade. Lá em Efésios 4, 15, 16, eles falam: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas, naquele que é a cabeça, que é Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, à medida que cada parte realiza a sua função. Então nós temos aqui uma unidade perfeita e cada um tem uma função estabelecida. E dentro dessa oportunidade que nós temos em servir, que é um prazer estar servindo na casa do Senhor, doando seu tempo, muitas vezes
a gente acha que é um fardo, mas é justamente o contrário. Servir na casa, servir a Deus é um privilégio. Servir a Deus é um privilégio. E como é bom a gente estar na casa do Senhor. Como é bom a gente ter essa oportunidade de servir, ter saúde para servir. Então, se alegre enquanto você está servindo, né? Busque estar servindo, né? Busque a oportunidade de servir, né? Não seja simplesmente um passageiro, um espectador somente, mas busque estar assumindo alguma função, né, dentro do corpo da igreja. Isso eu tenho certeza que vai ser algo e uma fonte de crescimento muito grande para você. E o último ponto aí dessa importância, né, da igreja do amor fraternal é a comunhão que estimula a prática do amor fraternal. Essa comunhão, ela estimula essa prática. Nós temos aqui, dentro dessa função da igreja, e essa importância desse amor fraternal, ela estimula a prática porque nós somos desafiados todos os dias a estarmos exercendo esse amor fraternal. Lá em Atos 4:34 fala: não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que os distribuíam conforme a necessidade de cada um. Então, a igreja, naquela época da igreja primitiva, a comunhão cristã, ela estimulava a prática do amor fraternal. Muitas vezes as pessoas até vendiam aquilo que elas possuíam para dividir. Então, nós temos a oportunidade de estar abençoando a vida do nosso irmão com aquilo que Deus tem nos dado, muitas vezes, né? E essa convivência, ela criava vínculos espirituais. Essa convivência cria vínculos. Quando a gente... aquela palavra faz: é melhor dar do que receber. Então, a gente, quando tem a oportunidade de abençoar a vida do irmão, muitas vezes a gente é até mais abençoado. Eu não falo só com dinheiro, mas eu falo com tempo. Hoje o tempo é algo tão precioso na nossa vida. Às vezes a gente dá um pouco de tempo ali, né, para estar escutando o irmão, para estar ouvindo. Acho que o tempo também é muito precioso hoje em dia, nesses dias de hoje. E aí, no próximo ponto, nós temos aí as características desse amor, né? E a primeira das características o amor fraternal é mais do que uma boa educação. É mais do que costumes, é mais do que regras, é mais que você ter um gestual apropriado, ou senão uma vestimenta. Ele é muito mais do que isso. Ele também, o amor fraternal, ele vai muito além das palavras. Ele precisa de ação, ele precisa de atitude, que vai em direção do próximo. E ele também o amor fraternal é altruísta. O altruísmo, ele é um ato de abnegação, né, que implica dar prioridade ao outro. Muitas vezes a gente faz isso com os de casa, fala assim: olha, eu deixo de fazer algo por mim, muitas vezes para fazer algo pela minha família. Mas muitas vezes a gente pode também fazer isso na vida de irmãos. A gente às vezes pode parecer assim: mas eu vou deixar de fazer isso, eu vou deixar de fazer aquilo, eu vou deixar de fazer algo que eu gosto. Mas às vezes você vai abençoar a vida do irmão, você vai abrir mão de um prazer ali que é momentâneo, mas você vai abençoar a vida do seu irmão. Você vai levar a alegria para a casa dele, você vai levar a alegria para a vida dele, muitas vezes abençoar a sua família. Então, e hoje em dia é muito difícil achar quem está disposto a carregar cargas alheias, né? A gente está numa sociedade tão egoísta, e a gente tem certa dificuldade de ver isso. Então, que a gente possa exercer esse amor fraternal para que possa quebrantar o nosso coração, em nome de Jesus. Nós possamos ser, em nome de Jesus, pessoas com coração aberto, com coração disposto, né, a oferecer aquilo que nós temos de melhor, para que a gente possa dar e abençoar a vida do próximo. E como tornar constante, né, esse amor fraternal? Uma aplicação aqui que a gente pode tê-la. Está lá em Hebreus 13, primeira. Permaneça o amor fraternal. Primeiro, ame cordialmente.
Está em Romanos 12, 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Outro ponto, abrace com carinho e com pureza. Um abraço, gente. Na época da pandemia, que a gente não podia abraçar, quanta falta fez. Parece que a gente desaprendeu a abraçar. A gente está com medo de abraçar até hoje. Mas como é bom receber um abraço, muitas vezes, nosso dia às vezes está tão ruim, e quando nós recebemos, nós vemos aqui na igreja, temos a oportunidade de sermos abraçados, então exercite um abraço, exercite isso, um abraço carinhoso, um abraço ali fraterno. Está lá em Romanos 12, 10, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não, esse é o cordialmente, né? Está lá em 1 Tessalonicenses 3, 12, o abraço com carinho e pureza. E o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também o fazemos para convosco. Que o Senhor vos aumente e faça crescer em amor um para com os outros. Gente, o abraço às vezes é a força que a outra pessoa está precisando para ela naquela semana. Um abraço salva vidas. Nós estamos aí no Setembro Amarelo, que é um mês de conscientização a respeito do suicídio. E quantas vidas já foram salvas através de um abraço? Às vezes a gente faz evangelismo e carrega as placas, um abraço grátis. O abraço tem poder. E quando ele é feito através de um abraço sincero, um abraço carinhoso, aquele abraço de urso... Muitas vezes a gente fala assim, um abraço de urso. Eu que sou alto, gente, eu tenho uma dificuldade tremenda de abraçar as pessoas. Eu tenho que curvar, sabe? Mas tem gente que fala assim, eu gosto do seu abraço, sabe? Porque a minha cabeça vai no seu peito. E a gente, quando tem essa prática, que nossa, em nome de Jesus, nossa igreja possa exercer essa prática, né, mais vezes. Próximo ponto, ajude os outros com presteza. Em Hebreus 13:16. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm. Pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Ajude os outros. Ajude. Tem coisas que são parte da lei, né? Coisas que, igual, como a gente viu anteriormente, são lógicas. Por exemplo, você está no ônibus, a pessoa mais velha chega, você se levanta, você é forma educada, mas faça atos de amor, atos de bondade, que isso seja algo rotineiro na sua vida, que isso se torne algo assim comum. Tem gente que fala assim, olha, mas você fez isso, as pessoas vão, às vezes, escandalizadas com atos, né, de amor, quando são vistos em público. A pessoa, nossa, mas você fez isso, parabéns para você. E aí, às vezes a gente fica assim, mas eu deveria fazer o quê? Eu deveria fazer diferente? Eu deveria não ajudar? Eu deveria simplesmente fingir que não estou vendo uma situação? Que é o mais fácil. O mais fácil, às vezes, é você passar por uma situação que precisa de ajuda e você simplesmente fingir e tocar a sua vida e seguir o seu caminho. Mas ali a gente precisa parar. Ali é igual a parábola do bom samaritano. Nós precisamos ser bons samaritanos na vida de pessoas desconhecidas. E nisso conhecereis o amor de Cristo, né? Através dessas boas ações, através desses atos de amor fraternais. Outro ponto. Socorra o necessitado com alegria. Lá em Provérbios 31, 9, fala, erga a voz e julgue com justiça, defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Outro ponto, admoeste com firmeza e ternura. Chame a atenção, mas com firmeza e com ternura. Hoje em dia está muito difícil uma sociedade tão estressada, muitas vezes a gente fala algumas palavras que não são bem medidas e a gente precisa, às vezes, voltar atrás para consertar.
aquele mal que foi feito ali. Palavras têm muito poder. A palavra fala que a língua é um músculo pequeno, mas ela tem um poder enorme. E ela pode exercer uma função muito terrível na vida de pessoas. Então, que a gente possa, em nome de Jesus, usar a palavra para abençoar, para trazer vida na vida de pessoas. Que a gente possa, através da nossa ação, da nossa palavra, a gente possa, em nome de Jesus, socorrer, mas de forma assim, tranquila. Olha, eu estou aqui para te ajudar, não estou aqui para te julgar, para te apontar, estou aqui para te ajudar. Essa demonstração que é necessária hoje, quando a pessoa às vezes comete uma falha, olha, eu estou aqui, irmão. Não te abandono não, não te abandonei não. É aquele soldado que volta para resgatar o ferido, estou aqui. Estou aqui para te ajudar, estou aqui para te resgatar. E o último ponto aí, console os outros com eternas promessas do Senhor. Nós precisamos, né? Lá em 2 Colossenses 1:5, pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Nós temos uma arma muito grande nas nossas mãos, é uma espada, e ela é penetrante, ela consegue acessar locais que ninguém mais consegue. A palavra de Deus, ela tem um poder muito grande na vida de pessoas. Por ela eu já vi pessoas terem as suas vidas totalmente transformadas. E nós, às vezes, pecamos em não conhecer a palavra de Deus. Então nós perdemos a oportunidade, muitas vezes, de estar abençoando vidas, quando nós não conhecemos a palavra de Deus. E se formos levar por esse caminho, não conhecer a palavra de Deus, não ler a palavra de Deus, é pecado. Se nós somos crentes no Senhor, se nós somos ditos cristãos, e não conhecemos a palavra de Deus, nós estamos pecando. Então, se você não tem o hábito de ler a Bíblia, se você, às vezes, não cria um tempo de ler a Bíblia, passe a praticar esse tempo, né? Não deixe para ler a Bíblia só no domingo pela manhã, ou domingo à noite, ou quando você vem à igreja. Faça disso um hábito. A concorrência é muito grande. Às vezes você precisa realmente estar pegando a Bíblia física aqui, lendo, né? Retornando, largando um pouquinho o celular de lado. Cria esse tempo, cria esse hábito de ler a palavra de Deus. Ela é tão maravilhosa. Eu particularmente, nas experiências que eu tenho assim com Deus, quando eu fiz esse propósito, e sempre tenho feito, de ler a palavra de Deus, eu tenho visto cada vez que eu leio, cada vez que eu retorno na palavra, algo novo realmente, algo novo é visto em mim, algo novo ali nasce na minha vida, algo novo algo novo, é de vida em vida, é de vitória em vitória. Algo novo ele pode ser vivenciado em mim, algo diferente, algo que eu tenho que consertar, algo que eu não tinha visto antes, algo que eu preciso rever com o Senhor. Que em nome de Jesus nós possamos consolar os outros com essas promessas, ter sempre uma palavra boa, falar assim: olha, irmão, eu não posso te ajudar, mas eu conheço uma pessoa que pode. Vamos orar aqui. O amor fraternal, ele intercede com oração. Muitas situações nós não conseguimos resolver. Muitas situações, é só com oração. E através da nossa oração, quando oramos até para os nossos inimigos, nós evidenciamos o amor fraternal. Comece a praticar isso na sua vida. Aquelas pessoas que você tem dificuldade, que você está tendo algum problema, comece a orar por elas. A partir de hoje, fala assim: ó Deus, eu entrego nas tuas mãos a vida daquela pessoa, a vida do fulano, do ciclano, que o Senhor possa abençoá-lo, né? Crie em mim, Senhor, um espírito, eu perdoo ele, que ele possa também me perdoar. Em nome de Jesus, comece a orar. Comece a orar para os seus inimigos. Você vai ver como vai ser libertador para você. Primeiro,
a gente tem que se libertar. Assim como a gente viu um pouco mais acima. A gente precisa perdoar. E concluindo aí nossa lição de hoje, a generosidade de Deus é o exemplo que devemos seguir. Deus nos amou e nos deu o seu Filho. Jesus nos amou e assim mesmo se entregou por nós. Nós devemos amar o próximo e entregar nossa vida por ele. Então, se o cristianismo ele fosse desprovido desse amor de Deus, ele não passaria de uma religião qualquer, talvez de um amontoado de gente, né, reunidos em um prédio físico. Mas como ele é fruto desse amor divino, como ele é fruto da demonstração e dessa doação do seu Filho para morrer pelos nossos pecados, e lá em Romanos 5:8 fala: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então nós somos alcançados por esse amor. Nós somos abençoados. E nós somos abençoados para quê? Para essa bênção ficar em nós? Não, nós somos abençoados para abençoar. A palavra de Deus, ela requer isso de nós. Nós ouvimos e nós precisamos passar. Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Nós temos uma missão. Esse mês de missões, aqui na nossa igreja, o tema é Cartas para o Mundo. Então, é um desafio para que nós sejamos essas cartas, muitas vezes que vão ser lidas pelas pessoas lá fora. Nós temos a oportunidade de sermos a única carta que a pessoa vai ler sobre Deus. Muitas vezes nós não temos noção disso. A peça que foi apresentada pelos jovens, ela fala de uma pessoa que ela está no mesmo lugar que outra. Elas não se conhecem, mas uma delas influenciou para que a outra conhecesse Jesus. Uma delas teve impacto na vida daquela. Muitas vezes a gente vai passar por pessoas na rua que nós não sabemos, mas nós impactamos a vida dela. Não diretamente, indiretamente, na vida de outras pessoas. E esse ciclo ele foi chegando até chegar naquela pessoa ali. Isso nós só vamos saber no céu. Olha quantas oportunidades são nos dadas diariamente de estar impactando vidas, de estar exercendo esse amor fraternal. Em nome de Jesus, que nós possamos ser cartas vivas, ser cartas para o mundo, que nós possamos, em nome de Jesus, exercer esse amor fraternal na vida de pessoas, de irmãos, que nós sejamos uma igreja como Filadélfia, que sejamos uma igreja amorosa, conhecida pelo amor, conhecida pela prática desse amor fraternal. Que, em nome de Jesus, eu peço que a Igreja Batista Moriá seja essa igreja. E esse amor, ele deve começar de mim, deve começar de você. O amor que eu quero ver, precisa começar da gente. Cada um de nós, é nossa responsabilidade. Nós não podemos esperar que o outro tome essa iniciativa. Nós precisamos tomar essa iniciativa diariamente. Em nome de Jesus, que nós sejamos como a igreja de Filadélfia, a igreja conhecida pelo seu amor fraternal. E nós somos alcançados, né, para essa salvação pelo amor de Deus. Nós somos possuídos pelo amor do Senhor. Então, como nós poderíamos, então, reter algo tão grandioso só para nós? Como aquela pérola de grande valor. Como é que eu posso guardar isso só para mim? Como é que eu posso ser uma luz, né, e esconder essa luz? Uma luz no alto da montanha e escondê-la. Então nós temos diariamente uma porção. Nós temos 24 horas, todos os dias, para exercer esse amor, para sermos igreja, não só aqui dentro, lá fora. E como é importante a igreja ela ter essa prática de amor na sociedade. Aqui em Governador Valadares nós temos inúmeras igrejas, talvez até perto de milhares. E imagina só como seria a transformação dessa cidade
onde, pelos dados, acontece vários e vários homicídios diariamente, muitas vezes a gente não sabe porque não acontece na nossa porta, no nosso bairro, mas está acontecendo na cidade. Pessoas estão morrendo sem conhecer Jesus. Ah, mas é a escolha deles, Alisson. Eles foram para o caminho deles, eles estão escolhendo essa vida de morte. Mas e a nossa missão como igreja? Se nós não nos incomodarmos com essa situação da nossa cidade, como é que nós vamos poder ser chamados de uma igreja amorosa, que tem esse amor fraternal, que é exercida na nossa sociedade? Então nós precisamos tomar partido disso, tomar essa consciência, implementar isso na nossa vida, implementar isso na vida do próximo. Em nome de Jesus, que nós sejamos uma igreja conhecida pelo amor fraternal. Amém? Essa foi a lição de hoje. E eu espero que, em nome de Jesus, ela tenha falado ao seu coração, como ela falou ao meu, quando eu estava estudando essa lição. É uma lição desafiadora, não é fácil, não é fácil. Nós lemos coisas aqui que realmente não são fáceis. Nós precisamos realmente de sacrificar, muitas vezes, o nosso eu, a nossa carne, as nossas vontades, as nossas preferências. E que, em nome de Jesus, esse amor, ele não é uma escolha, ele é um mandamento. Nós possamos amar o nosso próximo, nós possamos amar as pessoas que estão à nossa volta, os nossos amigos, as pessoas difíceis. Nós possamos amar aquelas pessoas que têm um trato difícil. Possamos ter mais paciência, em nome de Jesus. Então eu peço a Deus que hoje nós possamos sair daqui transformados, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Deus, eu te agradeço, Pai, por essa manhã, por essa oportunidade de estarmos aqui, aprendendo um pouco mais do Senhor, essa lição tão importante nas nossas vidas, que nós possamos praticá-la, Senhor, sem hipocrisia. Nós possamos exercer esse amor fraternal, esse amor que o Senhor nos ensinou, ao entregar a sua vida, ao dar a sua vida por nós. É um amor tão lindo, Pai, um amor que realmente nos constrange. Nós não nos sentimos merecedores desse amor, tamanho amor. Oh Deus, que nós sejamos, em nome de Jesus, abalados, Senhor, através dessa palavra. Que nós possamos, em nome de Jesus, não permanecer iguais, mas de forma diferente. Possamos ter, Deus, essa consciência que nós precisamos mudar, nós precisamos ter esse amor com o próximo. Esse é um mandamento do Senhor, Pai. Como quando estamos amando o nosso irmão, quando estamos exercendo um ato de amor com o nosso irmão, nós estamos agradando ao Senhor, nós estamos cumprindo o mandamento que o Senhor nos mandou e o Senhor nos deixou. Peço para que cada um aqui, Deus, que escutou essa palavra, que possa, em nome de Jesus, ter um relacionamento longo, duradouro com o Senhor, que possa, Deus, rever as suas ações, possa refletir, Deus, nessa mensagem, e que, em nome de Jesus, Deus, as suas ações, as suas atitudes, elas sejam impactadas pelo Teu amor, Pai. Que antes de nós fazermos algo, a gente pergunte para nós mesmos: Jesus faria isso? O que Jesus faria nessa situação que eu estou agora? Que nós possamos, em nome de Jesus, perguntar, Senhor, o que o Senhor faria? Que nós possamos te imitar, ser imitadores do Senhor, aonde estivermos. Oh Deus, nos dê, Deus, graça, para que nós possamos impactar essa sociedade, impactar o governador Valadares, impactar os lugares onde estiverem inseridos, no nosso trabalho, na nossa casa. Oh Pai, que em nome de Jesus, na nossa boca saia palavras boas, de encorajamento, de bênção. Em nome de Jesus, que as nossas ações, Senhor, sejam pautadas na Tua palavra, Pai. Nossas ações sejam um espelho, um reflexo do Teu exemplo, Pai, em nome de Jesus. Eu peço que, em nome de Jesus, o Senhor abençoe o nosso dia, vá conosco, abençoe também os irmãos que estão viajando, que estão retornando para casa, estão fazendo essa viagem de retorno, que não ocorra nenhum tipo de acidente, Pai. Para honra e glória, que eles voltem, Deus, revigorados, alicerçados na Tua palavra,
Em nome de Jesus, nós agradecemos, Senhor, por hoje, por esse dia, e que o Senhor nos abençoe e nos leve para casa em paz, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Em nome de Jesus.